Olá pessoal, tudo bem? Trataremos agora de classificação de solos dentro da disciplina de pedologia. Esta é a nossa 9ª aula. Para que a gente classifica solos, né? A gente sabe que existe uma grande diversidade de solos na Terra. Vimos nas aulas de fatores de solos, né? Fatores de formação de solos e processos pedogenéticos, que existe uma série de condições para produzir solos, existe uma série de processos diferentes para levar aos diferentes tipos de solo. Então, a gente sabe que muitos solos diferentes são produzidos a partir dessas condições. A classificação ela nos ajuda a organizar melhor esses conhecimentos existentes a respeito dessa diversidade dos tipos de solo que existem na Terra. Para que a gente consiga classificar solos, é necessário definir critérios, né? Quais critérios que a gente vai usar para classificar um solo numa classe ou em outra classe. E para que a gente consiga avaliar se um solo pertence a uma classe ou a outra, é necessário usar parâmetros que são observáveis, tanto em campo quanto em laboratório, né? Então são parâmetros da morfologia do solo, parâmetros físicos, parâmetros químicos, parâmetros mineralógicos a respeito desses solos que são utilizados para classificá-los, para encaixar um determinado solo em uma classe ou em outra classe, tá? Para qualquer classificação de solos é necessário ter uma boa descrição morfológica em campo. Então todos os horizontes serão analisados em campo, o contexto será analisado, materiais serão coletados, esses materiais são levados para o laboratório, para que nesse laboratório as análises químicas, físicas e mineralógicas que são necessárias sejam feitas. Cada sistema de classificação vai exigir um tipo de análise, não existe um sistema de classificação universal para avaliação de todos os solos. Existem diferentes esquemas para a gente classificar solos. A gente vai falar de alguns deles aqui. Os principais são a US Soil Taxonomy, que é a classificação dos Estados Unidos, que é usada em outros países também. Tem a classificação de solos da ONU e, no nosso caso aqui, interessa muito para nós trabalhar o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, o SIBCS, né, o CIBICS, né, o sistema que a gente usa aqui no Brasil. Então, a pedologia ela não tem um único sistema de classificação universalmente aceito. Nesse sentido, a pedologia é diferente de outras ciências, ciências biológicas, por exemplo, que tem uma chave de classificação para todas as espécies. No caso da pedologia, nós não temos uma única classificação, nós não temos um único critério, né? Nós temos diferentes critérios que existem em diferentes países, em diferentes contextos, né? Cada país pode adotar um sistema nacional de classificação e esse sistema nacional ele vai ser norteado pelas especificidades do solo que esse país tem, né? Os solos que o Brasil tem são diferentes dos solos que a Rússia tem, por exemplo, e aí os nossos sistemas de classificação serão diferentes. Esse mapa aqui ele mostra onde que os diferentes sistemas de classificação são utilizados. Em amarelo nós temos aqueles países que usam o seu sistema próprio de classificação. É o caso nosso aqui no Brasil, é o caso do Canadá, é o caso de Cuba, é o caso da África do Sul, da Austrália, da China, da Rússia e tantos outros países. No leste europeu, podemos ver que boa parte deles usam os seus sistemas nacionais. O sistema francês ele é usado nesses países que estão em cor de rosa, né? A França e algumas de suas ex-colônias na África usam o sistema nacional francês, né? Então ele acabou sendo destacado aí dos outros porque ele tem uma abrangência um pouco maior. O sistema americano ele está representado em verde, então nós podemos ver que é o sistema dos mais usados, né? Pelo menos de todos os que a gente está vendo aqui, é o sistema mais utilizado no mundo hoje, é o sistema americano, US Soil Taxonomy, que pelo menos na América do Sul é usado na maioria dos países, é usado nos próprios Estados Unidos, obviamente, boa parte da África e também boa parte da Ásia, né? Então é um sistema que tem bastante uso pelo mundo. E o sistema da ONU também podemos ver que ele tem uma certa abrangência aí, né? México, Espanha, Itália, né? Tem alguns países que acabam adotando esse sistema. A Tanzânia e o Quênia lá na África também, né? A gente pode ver que são países que adotam esse sistema. Então, como são os sistemas mais utilizados, nós vamos falar um pouquinho da Soil Taxonomy dos Estados Unidos, um pouquinho também do sistema da ONU e falar um pouquinho mais do sistema brasileiro, afinal nós estamos no Brasil. A US Soil Taxonomy ela foi desenvolvida
dos anos 50, 60 para cá. E nessa época foram feitos vários estudos de campo em vários lugares dos Estados Unidos para que fossem definidas as séries de solos, né, que são os níveis mais baixos na hierarquia. Depois os dados a respeito dessas séries foram sendo unidos, foram sendo unificados, foram sendo compatibilizados para que as ordens superiores passassem a ser elaboradas. A série, né, o sistema hierárquico da classificação americana usa 6 níveis hierárquicos diferentes, que também podemos chamar de categorias, né? Então a gente tem a categoria de mais alto nível, que é a ordem. Abaixo da ordem temos a subordem. Abaixo da subordem, grandes grupos, subgrupos, famílias, até terminar nas séries, que é o nível mais baixo do sistema hierárquico de classificação. As ordens, elas são definidas de acordo com características mais gerais dos solos, de acordo com horizontes diagnósticos, né, com alguns atributos mineralógicos que vão distinguir um tipo de solo de outro num primeiro nível, né? São aqueles atributos que distinguem de maneira mais visível os solos, né? E aí dentro de cada um desses grandes grupos, né, dentro dessas ordens, a gente vai encontrar grupos cada vez menores, né? Então cada ordem ela é subdividida em algumas subordens, às vezes 2, 3, 4, 5 ou até mais, né? E aí isso vai depender de questões hídricas, né? Questões mineralógicas. Dentro de cada uma dessas categorias você vai ter algum critério que vai ser levado em consideração para classificar os diferentes solos, tá? Então, no primeiro nível, são os horizontes diagnósticos que vão fazer esse diferencial. Quer dizer, algum tipo de horizonte que apenas pode aparecer num determinado tipo de solo. Ou então, uma associação entre horizontes que apenas pode aparecer numa ordem de solos, tá? E aí, dentro dessa ordem, você vai ter outras características que vão levar à sua diferenciação. Só para a gente ter uma ideia, né, de como que são os solos no sistema americano. A gente tem uma ordem de solo que não tem nada parecido aqui no sistema brasileiro, que é o gelisol, né? São solos de climas gélidos, que nós não temos aqui no Brasil, com uma camada permanentemente congelada, no caso o permafrost, que é um assunto que a gente vê lá em geomorfologia, na aula de geomorfologia climática a gente está falando do permafrost, então dá uma verificada lá também. Então esse é um tipo de solo que a gente não vai ter no Brasil, né? Agora, por exemplo, histossols, spodossols, oxissol são solos que a gente vai ter equivalentes no Brasil. Andissol já não, né? Porque andissol é um solo que se desenvolve em cisas vulcânicas e nós não temos aqui no território brasileiro solos formados nessas condições, tá? Então algumas classes de solos elas vão aparecer no sistema brasileiro também, como é o caso do espodossol, aqui vai ser o espodossolo. O oxissol, aqui no caso, vai ser o latossolo, com algumas diferenças nos seus critérios, né, nas suas diferenciações em relação a outros solos. Uma classe ou outra pode acabar aparecendo aqui no nosso sistema também. Mas, de maneira geral, nós vemos que a maioria desses solos aqui são bem diferentes dos solos que a gente vê no sistema brasileiro. Aridissols, a gente não tem nada parecido. Ultissols, né, são aqueles que têm baixos teores de bases trocáveis, tem um horizonte B com acúmulo de argila eluvial. A gente vai ver que tem um horizonte aqui, tem um tipo de solo que é parecido. Não apenas um, existem diferentes ordens de solos que são parecidos com esse ultissol, como a gente vai ver mais para frente. Molissol tem um nome totalmente diferente aqui, é o chernossolo, né, que é algo parecido com esse molissol. Os alfissols, inceptissols, entissols, né, são aqueles solos, no caso desses dois últimos, que tem um desenvolvimento menor, e aqui no caso brasileiro nós temos os cambissolos e os neossolos que acabam assumindo essa característica, né? Então são diferentes tipos de solo que a gente tem no sistema americano. A gente não vai se alongar muito, né? Porque precisaria falar de todos os critérios, né? Levaria uma aula inteira só para falar do sistema americano, e aí não cabe tudo isso numa disciplina de introdução à pedologia. Esse mapa aqui é interessante porque é uma tentativa de classificar todos os solos da Terra, pelo menos das áreas continentais, todos os solos das áreas continentais, de acordo com o sistema americano. Então, por exemplo, aqui no Brasil nós podemos ver que tem uma mancha vermelha no território brasileiro que corresponde aos oxissols, né? Que é um solo que a gente pode ver que aparece lá no centro da África também, né? São áreas cratônicas principalmente, né? Amazônia,
a África, cratônicas e em clima equatorial. Quer dizer, então nessas áreas, com a tectônica estável, com o clima equatorial ou tropical úmido, a gente tem condições que são favoráveis à formação de oxissols. Lembrando que isso aqui está numa escala muito generalizada, né? Se a gente der um zoom em alguma região dessa aqui e olhar de maneira mais detalhada, a gente vai ver que, embora pareça uma mancha contínua de oxissols, dentro dessa região você vai ter alguma ocorrência de espodossol, vai ter alguma ocorrência de ultissol, de outros solos aí da classificação americana numa escala mais local, né? Então isso aqui, claro, que é uma generalização daquilo que a gente tem nas diferentes regiões da Terra. Bom, um segundo esquema de classificação que é interessante a gente mencionar é a classificação da ONU, né, da FAO-UNESCO, né, que no caso é o departamento da ONU que trata de agricultura e alimentação, né? Então a ONU lá nos anos 60 buscou criar também uma classificação de abrangência mundial que servisse como um norte para os sistemas nacionais. Não foi criado com a intenção de substituir os sistemas nacionais, mas pelo menos para que houvesse um denominador comum entre eles, tá? Assim como na Soil Taxonomy, a gente vai ver que na classificação da ONU também existem os horizontes diagnósticos, né? As unidades taxonômicas principais, elas são definidas de acordo com esses horizontes. Porém, neste caso aqui, aquelas propriedades que são identificáveis em campo, elas são mais prioritárias, são mais importantes aqui nesse sistema de classificação, tá? Diferente do sistema americano, diferente do sistema brasileiro, em que a gente depende de análises laboratoriais para saber qual é o tipo de solo, tá? São dois níveis hierárquicos que a gente encontra basicamente, né, nessa classificação. O primeiro deles, como já foi falado, ele se baseia em feições diagnóstico, enquanto que o segundo nível ele vai se basear em vestígios de processos pedogenéticos que são também importantes, mas que têm uma importância secundária para a formação dos solos e que pode afetar também no seu uso agrícola, né? Pensando que a FAO, né, da UNESCO, ela tem uma preocupação maior com a segurança alimentar, né? Então o objetivo ele envolve a produção de alimentos. Então nós podemos ver aqui que os solos, né, os nomes dos solos que aparecem aqui já são bem diferentes da classificação americana, né? Já temos aqui, por exemplo, ferrassol, lixissol ou lixissol, acrisol, alisol, luvisol, não tem nada parecido com isso lá na classificação americana. O vertissol ele ainda aparece, né? Um solo feito de argilas expansíveis, né? Um solo bem distinto dos demais, ele aparece nas três classificações que a gente vai ver aqui, praticamente com o mesmo nome. O podisol também, que é um solo bastante diferenciado, né? Com a predominância da podisolização como processo de formação, ele também vai acabar aparecendo nos diferentes solos. Mas, por exemplo, o oxissol, aqui ele aparece dividido em diferentes categorias. Você tem o ferrassol e a gente tem também o plintossol, né? Quando tem a formação de lateritas dentro do solo, a gente chama de plintossol, né? Se elas tiverem uma grande importância. Se não tiver uma importância tão grande, já entra na classe do ferral-sol. E aí cada um deles é dividido em diferentes categorias, né? Você tem no ferral-sol, você tem o plíntico, que é quando você tem alguma quantidade de plintita, mas não suficiente para se transformar no plintossol. O úmico, ródico, que aí seriam situações também intermediárias entre os diferentes solos, né? Então você tem um solo que tem uma quantidade de matéria orgânica que não é suficiente para que ele determine o primeiro nível da classificação, mas ele acaba influenciando no segundo nível da classificação desses solos. Tal como a classificação americana, a partir dessa classificação a gente também tem mapas mundiais, né? Foi muito difícil encontrar um mapa na internet que tivesse uma boa definição. Lá no site da ONU, da Unesco, vocês conseguem baixar um PDF que mostra para cada região do planeta os diferentes tipos de solo. Se a gente comparar um mapa com o outro, a gente vai ver que tem bastante diferença entre o que acontece no Brasil dentro dessa chave de classificação e dentro da chave de classificação americana, né? Nós podemos ver que o que aparecia como uma grande mancha em cima da Amazônia que está dividido em diferentes domínios, né? Pelo menos as regiões tropicais elas acabam sendo caracterizadas com maior detalhe
dentro do primeiro nível taxonômico. Não quer dizer que a outra classificação não detalhe bem as zonas tropicais, só que não no primeiro nível da taxonomia, né? Então, as características distintivas dos solos tropicais na classificação americana só aparece da segunda categoria para baixo. Aqui na Unesco ela já aparece na primeira ordem. Bom, e falando do nosso sistema brasileiro, né? O sistema brasileiro ele foi elaborado pela Embrapa, né? E as suas primeiras aproximações elas datam dos anos 80, portanto é uma classificação posterior à classificação dos Estados Unidos e também à da ONU, tá? Desde os anos 80, como as demais classificações, ela vem passando por adaptações, à medida que os conhecimentos vão se ampliando, à medida que diferentes solos vão sendo descritos, a gente vai ter melhor conhecimento sobre os solos, né? E a possibilidade também de detalhar melhor essa classificação. Também ele é elaborado, como no sistema americano, do geral para o específico, ou seja, o número de classes aumenta à medida que a hierarquia decresce, né? Então você tem lá um número de ordens, como a gente vai ver aqui, né? Você tem um número grande de ordens, um número maior de subordens, um número ainda maior de grandes grupos, subgrupos, né? Daí por diante. Claro que dentro de cada ordem, né, você pode ter um número variável de subordens, né? A gente está falando do número geral, somando todas as ordens existentes. Você pode perceber que os níveis hierárquicos eles lembram muito, né? Eles são iguais na realidade a hierarquia que existe na classificação americana, né? Ordem, subordem, grande grupo, né? Você pode ver que tem essa similaridade. Só que as classes existentes elas são bem diferentes, né? Então a gente tem no primeiro nível os latossolos, argissolos, luvissolos, neossolos, né? Todos eles terminam em solo. Neossolo, nitossolo, cambissolo, e depois a gente vai ver depois cada um deles, né? E cada um desses solos ele vai ter a sua subordem caracterizada especialmente pela cor, né? Então, latossolos vai ter o latossolo vermelho amarelo, latossolo amarelo, tá? Então, esses são os diferentes tipos de latossolo. E aí, dentro de cada uma dessas subordens, você pode ter um latossolo vermelho eutrófico, ou então mesotrófico, ou mesoálico. Aí tem a ver com condições químicas do solo, né, que envolvem fertilidade, por exemplo, tá? E aí, dentro de cada um desses grandes grupos, você pode também encontrar subgrupos, famílias e as séries que ainda estão em fase de elaboração, né? A gente ainda tem um caminho longo a percorrer até preencher todos esses espaços aqui na nossa taxonomia, da ordem até as séries. Ainda tem muita coisa a ser feita, tá? Esses são os atributos diagnósticos que são levados em consideração para a classificação do solo. São muitos, né? Como vocês podem perceber, eu não vou falar de todos eles, inclusive coloca-se alerta aqui ao lado, que nem todos os atributos diagnósticos serão trabalhados, nem todas as características dos horizontes diagnósticos serão trabalhados também por uma questão didática, né? Nós vamos trabalhar algumas coisas mais importantes a respeito desses atributos e desses horizontes. Caso vocês trabalhem com o solo, caso vocês queiram fazer a classificação dos solos, aí vocês precisam consultar diretamente o manual de pedologia, manual, na verdade, de classificação dos solos do Sistema Brasileiro de Classificação dos Solos, né? Então, é necessário que consulte esse material. Vocês podem digitar lá na internet, no seu site de buscas, o CIBIX, que você acaba encontrando direto na fonte, né? Material que foi produzido pela Embrapa e que é disponibilizado de maneira gratuita. Bom, vamos falar então de alguns atributos que são usados para classificar os solos. Um deles é a saturação por bases. O que significa isso? Tá? A gente pode usar essa letrinha, o V ou V%, para caracterizar a saturação por bases. Na definição, a gente tem que a proporção de cátions básicos trocáveis em relação à capacidade de troca determinada a pH 7. Então, a gente vai levar em consideração essas bases, especialmente o potássio, o cálcio e o magnésio, e vai ver qual é a proporção que eles têm em relação à capacidade de trocas que o solo possui, tá? Se você tiver uma saturação inferior a 50%, isso significa que o solo, falei superior, né? Superior a 50% significa que o solo é eutrófico. Se você tiver
Uma saturação por bases inferior a 50% significa que é distrófico. O que é eutrófico e distrófico? Eutrófico e distrófico tem a ver com a fertilidade, tem a ver com os nutrientes que o solo pode fornecer para as plantas, né? Então, o solo eutrófico não é apenas isso aqui que determina se um solo é fértil ou não, mas o solo eutrófico ele tem mais chance de ser um solo fértil, enquanto que o solo distrófico ele tem maior chance de ser pouco fértil, tá? Então, isso aqui tem uma importância grande para a agricultura e, em grande parte, isso tem a ver com o material de origem, que pode ter mais ou menos bases, né, que podem ser disponibilizadas, e também tem a ver com o clima, né? A atividade climática ela pode fazer com que grande parte desse material seja lixiviado, é o que pode acontecer em climas tropicais, quando boa parte dessas bases são perdidas pela lixiviação. E isso faz com que muitos solos tropicais sejam, na realidade, distróficos. São solos que têm uma boa condição em relação à água, mas não têm uma condição tão favorável assim em relação a nutrientes. É por isso que muitos agricultores fazem a reposição dos nutrientes. Outro atributo importante para definir os solos é a mudança textural abrupta. É definida pela considerável aumento no teor de argila em pequena distância dentro do perfil de solo, especialmente entre o horizonte A e B ou entre o horizonte E e B. Então você pode ter uma grande mudança aí no teor de argila do A para o B, e isso vai ser descrito como mudança textural abrupta. Outra característica importante é a presença de plintita, né? O que seria essa tal de plintita? É uma formação constituída pela mistura de argila pobre em C, que aqui no caso é o carbono, né? Ou seja, argila pobre em carbono orgânico, e rica em ferro ou ferro e alumínio, tá? Que pode estar associada a grãos de quartzo e outros minerais. Tudo bem? Então a plintita ela vai ocorrer comumente sob a forma de mosqueados, né? Ou seja, algumas pintinhas que vão aparecendo dentro do solo, e essas pintinhas podem ter uma coloração diferente do resto do solo, pode ser mais avermelhadas, né? Pode ter um vermelho amarelado ou vermelho escuro. Como que se forma a plintita? Ela se forma pela segregação do ferro, mobilização, transporte e concentração final dos compostos de ferro, como a gente viu no modelo da laterização, tá? Em condições naturais, para que haja o seu endurecimento, é necessário que haja vários ciclos de umedecimento e secagem, tá? Se o solo não passou por vários ciclos, esse material ele continua macio. Mas se houve vários ciclos de secagem e umedecimento, né, o que pode acontecer é o endurecimento desse material. Se esse material se tornar extremamente duro, extremamente firme, esse material vai ser chamado de petroplintita, né? A plintita transformada em rocha propriamente dita. Que é o que a gente está definindo agora, né? A petroplintita normalmente provém da plintita, que sob efeito de ciclos de umedecimento e ressecamento pode dar lugar a concreções ferruginosas de nódulos ferruginosos, que podem ter formas bastante variadas e que têm essa característica de serem muito duras e de serem muito limitadoras para a atividade agrícola, né? Então, para retirar esse material do solo acaba sendo algo muito custoso, né? As plantas não conseguem, boa parte das plantas de interesse agrícola não conseguem crescer quando o solo está tomado pela petroplintita, né? Então, para fins agrícolas, essa é um atributo, né? Esse é um atributo importante do solo também. Outro atributo interessante também são as superfícies de fricção que podem se desenvolver em alguns solos que são bastante argilosos, especialmente aqueles que possuem argila do tipo 2:1, que são argilas expansíveis, né? Então essas argilas expansíveis elas podem crescer, né? No momento em que o solo fica encharcado de água, essas argilas vão inchar e depois elas podem, com ressecamento, encolher. Cada vez que ela incha, encolhe, ela vai gerando uma superfície de fricção que pode ser identificada em campo como uma superfície bastante lisa, né? Dentro de um material bastante argiloso, tá? Tipicamente elas estão inclinadas em relação ao prumo, ou seja, em relação à vertical, né? Aproximadamente a vertical de cada perfil, tá? Lembrando que você pode encontrar superfícies lisas simplesmente porque você deu uma machadada no solo e esse solo ficou liso com a sua lâmina, né? No caso, é uma superfície lisa que não tenha nada a ver com a machadada que você deu para abrir
o perfil de solo. Alguns solos podem também possuir um caráter flúvico, ou seja, um caráter que indica uma origem por processos fluviais. Tá? Então, solos que foram formados em cima de sedimentos de natureza fluvial ou colúvio aluvionar. Né? Quando fala fluvial ou aluvial, a gente está falando da mesma coisa. Tá? E, em geral, são horizontes, né? São regiões do solo que possuem essas camadas estratificadas. Né? Então, as camadas que você encontra dentro desse solo não são horizontes, mas são estratos sedimentares. Foram produzidos por deposição, né, de material sedimentar. Que você pode ter uma distribuição aí também bastante irregular, né, da frequência de areias, de argilas, nada que a gente possa relacionar com o processo pedogenético, né, que são processos sedimentares que levaram a essa segregação entre pacotes de areia e pacotes de argila que foram depositados em ambientes distintos. Tá? Dentro, claro, do ambiente fluvial você pode encontrar situações distintas, situação de canal, situação de planície. Né? Dentro do canal você pode encontrar diferentes feições que vão levar também a diferentes depósitos dentro desse pacote. Tá? O próprio conteúdo de carbono também é distribuído de maneira irregular dentro desse perfil. Né? Então essas características elas são mais associáveis a processos sedimentares do que a processos pedogenéticos e elas acabam levando ao caráter flúvico desse solo. Além dos atributos, também existem horizontes diagnósticos que vão ser muito úteis para nos ajudar na classificação dos solos. Tá? Então, tanto no sistema americano, no sistema da ONU, nós temos horizontes diagnósticos. Cada um desses sistemas possui horizontes diagnósticos definidos de maneiras diferentes. Né? Então, o que a gente está falando aqui se refere tão somente ao sistema brasileiro de classificação. Tá? Então, o sistema brasileiro de classificação vai entender que existem alguns horizontes que possuem características bastante distintas e que podem, uma vez identificados, serem usados para classificar o solo. Tá? Esses horizontes que possuem características diagnósticas podem ser horizontes superficiais ou horizontes subsuperficiais. Tá? Os horizontes superficiais, em geral, estão atrelados ao horizonte A, mas podem, em algumas situações, estarem atrelados ao horizonte O ou mesmo ao horizonte H, que nós vamos definir o que é o horizonte H. Enquanto que aqueles horizontes diagnósticos subsuperficiais podem ocorrer no horizonte B ou no C. Tá? Então, nós vamos ver cada um desses horizontes diagnósticos a partir de agora. Tá? No caso dos horizontes superficiais, a gente começa tratando do horizonte ístico, que pode ser um horizonte O ou horizonte H. No horizonte O você tem a matéria mais decomposta, no horizonte H você tem a matéria menos decomposta. Essa é a grande diferença entre eles. A coloração ela vai ser herdada, né, pela concentração de carbono, vai ser uma coloração preta ou cinzenta muito escura se misturado com outros materiais em maior proporção, né, como os minerais, por exemplo, do solo, que podem ser brancos. Né? Aí você mistura os minerais brancos com a matéria orgânica preta, você pode ter um material cinza. A gente também usa essa palavra brunada. Né? Brunada significa marrom. Tá? Sempre que a gente fala que alguma coisa é bruna na pedologia, é porque esse solo, né, esse horizonte é um horizonte marrom. Tá? Esse horizonte ele pode resultar da acumulação dos resíduos, né, de matéria orgânica, sejam eles vegetais ou animais, especialmente vegetais, em graus diferentes de decomposição. Tá? Para que a gente possa chamar de ístico, ele tem que ter algumas dessas características aqui. Né? A espessura tem que estar dentro dos 20 centímetros, ou então dentro de 40 centímetros, se 75% ou mais do volume do horizonte for de tecido vegetal. Ou seja, você tem uma série de restrições aí, né, para que você possa definir um horizonte como ístico. Né? Na hora que você estiver classificando o solo, você tem que atentar para a espessura desse horizonte para que ele possa ou não ser classificado como ístico. Tá? Existe o horizonte A, que a gente chama de chernozêmico. Tá? Ele tem essa coloração escura também pela acumulação de matéria orgânica, embora não tenha tanta predominância de matéria orgânica como no caso do ístico, tanto que é um horizonte A. Né? O ístico é um O ou H, ou seja, um horizonte que tem uma presença maior da matéria orgânica, no caso lá do ístico. Tá? Aqui você tem um horizonte A propriamente dito, tá? Que vai ter uma coloração escura, tem essa estrutura desenvolvida com agregação e grau de desenvolvimento moderado a forte. Isso está relacionado à presença da argila também dentro desse horizonte e a matéria orgânica que ajudam a produzir essas estruturas.
No caso aqui do horizonte chernozêmico, você tem uma saturação por bases alta, ou seja, você tem bastante cálcio, né? Nesse caso aqui, bastante cálcio, tem bastante magnésio, tá? Que são os dois, né? Os dois cátions que precisam estar nessa proporção para que a gente possa chamar de chernozêmico, tá? Ou seja, tem bastante nutriente para as plantas, né? O que a gente pode concluir a respeito desse horizonte. Para definir o horizonte chernozêmico, né, você tem um limite superior do teor de carbono, né, porque se você passar de um certo limite, aí você entra no horizonte ístico, né, você sai de um horizonte A, chernozêmico, e entra no horizonte O ou H ístico. E tem uma espessura mínima também, né, no caso aí de 10 a 25 centímetros, a depender das relações com demais horizontes, né? Então, dentro do manual, você vai encontrar uma série de critérios. Vai ter 10 centímetros C, 20 centímetros C, Então, é no manual que você vai encontrar todos esses detalhes, né? Que a gente vai falar das características básicas, tá? Bom, no caso do horizonte úmico, tá? O horizonte aúmico ele é muito parecido com o chernozêmico, porém ele tem uma saturação por bases menor que 65%. Tá? Ele pode ter a mesma espessura que o chernozêmico nas mesmas condições, mas ele vai ter uma saturação por bases menor, então o valor V vai ser menor, não vai ter tanto cálcio, não vai ter tanto magnésio, então você não vai chamar de chernozêmico por conta disso. E o seu conteúdo de carbono também não é grande o suficiente para ser caracterizado como ístico. Tá? Existe um outro horizonte que é chamado de A proeminente. Tá? Ele vai ter uma cor, um teor de carbono orgânico, consistência, estrutura e espessura semelhantes ao A chernozêmico, porém ele vai ter uma saturação por bases menor que 65%. Ele também tem o menor teor de carbono orgânico e, nesse caso, ele tem uma espessura menor que o horizonte A úmico. Tá? Temos ainda o horizonte A antrópico. Né? Antrópico a gente pode relacionar a atividades humanas, então são aqueles horizontes superficiais que têm uma grande influência das atividades humanas. Aí a gente pode mencionar uso de atividades residenciais, pode ser usado para descarte, pode ser usado para cultivo. Né? Se alguma dessas atividades produziu uma grande alteração daquele horizonte, a gente pode chamar de A antrópico. Ele pode possuir sinais de adição de matéria orgânica, né? O que acontece geralmente quando você tem uma agricultura prolongada, né? E essa agricultura prolongada ela envolve essa adição de material orgânico desde os tempos, né, mais remotos, para promover um maior rendimento desse solo. Tá? Você pode ter como evidências, né, do horizonte antrópico artefatos cerâmicos ou líticos, né, que são evidências arqueológicas. Você pode encontrar ossos, conchas ou vestígios de ação de fogo, né, que tem uma origem humana também, né, fogo que foi produzido em fogueiras. Né? Então, essas evidências elas acabam ajudando a gente a testar o horizonte A antrópico. Uma outra característica é a sua espessura, que é maior ou igual a 20 centímetros. Temos também o horizonte A fraco, né? É um horizonte mineral fracamente desenvolvido, tá? Ou seja, ele tem baixo teor de colóides minerais ou orgânicos, ou seja, baixo teor de argilas ou de humus, tá? Por condições externas de clima e vegetação. Ele pode ser identificado pelas características de cor e espessura. Né? Então, essas características de cor aqui, como, por exemplo, valor inferior, né, superior a 4, quando úmido, superior a 6, quando seco, ele não é tão escuro como os horizontes anteriores, e uma espessura menor que 5 centímetros, tá? Não importando as demais condições. Tá? Então, qualquer horizonte que tenha menos de 5 centímetros de espessura, qualquer horizonte A, independente da condição que ele tiver, ele vai ser considerado um horizonte A fraco. Tá? E por fim, a gente tem o horizonte moderado, tá? Que também pode ser chamado de horizonte ócrico, que a gente chama de a categoria dos outros. Né? Tudo aquilo que não se enquadrou nas categorias anteriores, você vai chamar de horizonte A ócrico ou moderado. Né? Então, todos aqueles que não atingiram os critérios necessários, e aqui não são poucos os horizontes que acabam entrando nesta classe. Bom, agora nas camadas subsuperficiais, né, nos horizontes subsuperficiais, o que a gente encontra de horizontes diagnósticos? Tá? Alguns que são bastante característicos, né, alguns que são bastante conhecidos dentro da pedologia. Um deles é o horizonte B textural, o BT, né? A gente tem a sigla aqui indicada ao lado. O que é o horizonte B textural? É o horizonte mineral subsuperficial, né?
que tem uma textura franco-arenosa, ou seja, uma textura em que você tem areia predominando, mas você tem também a quantidade de argila, a quantidade de silt significativa, ou mais fina do que isso, em que houve um incremento iluvial ou herdado de argila. Lembrando, iluviação, né, significa que esse horizonte ele recebeu material de cima, né, das camadas superiores. Ou pode ser herdado também, né, se houve ali estratos rochosos e naquela região da rocha você tinha um teor maior de argila também, né? Então isso pode acontecer. Então esse horizonte ele tem essa característica básica, né? Esse incremento da quantidade de argila em relação ao horizonte que vem em cima. E uma evidência de campo desse incremento na argila é a serosidade, né? Que é um atributo que a gente viu na aula sobre morfologia do solo, né? A serosidade ele é uma espécie de verniz que cobre um torrão do solo, que pode ter um aspecto lustroso, né? Pode ter um brilho graxo, parece que é gorduroso, que preenche poros e unidades estruturais. No microscópio ou na lupa, né, essa serosidade acaba sendo melhor caracterizada. No mínimo 7,5 cm de espessura. Tá? Esses valores de espessura 2,5, 5, 7,5, 10, né? Isso aqui serve para facilitar a conversão para polegadas, né? Que é o sistema que é usado nos Estados Unidos, né? Então, para facilitar essa conversão, usa-se essas classes. A presença de um horizonte E acima de um horizonte com essas características pode favorecer a sua caracterização como um B textural. Outro horizonte que é semelhante ao B textural é o B plânico, que inclusive tem a mesma sigla, né? Não está escrito aqui, mas é a mesma sigla. Tá? E é um tipo específico de horizonte B textural que possui uma estrutura prismática colunar ou em blocos angulares, né? Então essa característica você precisa encontrar em campo, além da sua cor acinzentada ou escurecida, também é uma outra característica que define o horizonte B plânico e o distingue de um horizonte B textural. Tá? Se ele estiver adensado, ou seja, se essas argilas estiverem compactadas, pode formar um lençol de água sobre ele. Isso em área de encosta pode causar a instabilização do solo e pode desencadear processos de escorregamento, por exemplo. Tá? Quando você tem água correndo dentro do solo entre duas camadas com propriedades físicas diferenciadas. Um horizonte muito comum no Brasil é o B latossólico, que tem a sigla BW. Né? Quais são as características do B latossólico? Bom, basicamente são aquelas características relacionadas à latossolização, como a gente viu na aula de processos. Né? Então você vai ter aí transformação quase completa de minerais facilmente alteráveis, ou seja, os minerais primários que vão restar são apenas aqueles que são muito dificilmente alteráveis, como é o caso do quartzo, tem uma alta concentração de quartzo. Boa parte dos minerais vão ser argilominerais dentro desse solo. Você vai ter intensa dessilificação, ou seja, perda de sílica, né? Dessilicificação, né, para falar a palavra correta. Então muita sílica acaba sendo levada embora no processo que a gente já viu lá nas aulas quando a gente falou de monocialitização, halitização, né? É o silício que está indo embora e é exatamente o que está acontecendo aqui na formação desse horizonte, né? Também temos uma alta lixiviação de bases, ou seja, a perda de materiais de cátions, né, na forma dissolvida, que acaba sendo levado embora do perfil de solo. O solo em si acaba perdendo, não apenas esse horizonte, mas o solo como um todo. E você vai ter a predominância de argilominerais do tipo 1:1 ou os chamados sesquióxidos, né, que são aqueles óxidos formados no processo de halitização, como os óxidos de ferro e os óxidos de alumínio, que acabam persistindo em condições de intemperismo muito intenso. Para que a gente possa chamar um horizonte B de latossólico, não pode restar mais que 4% de minerais alteráveis. Tá? No caso da muscovita, esse valor aumenta para 6%, porque a muscovita ela é um pouco mais resistente ao processo de intemperismo. E isso tem que acontecer na fração areia, né? Então, isso aqui você tem que fazer em laboratório, né? Você tem que pegar lá a fração areia, tem que separar a fração areia das demais frações, levar para o laboratório, tirar a mineralogia e descobrir qual é a proporção de minerais primários, ou seja, não é algo que você consegue no campo resolver. A espessura mínima é de 50 centímetros, você pode perceber que se trata de um horizonte bastante espesso, né? E essa espessura tem a ver com esse ambiente de alto intemperismo químico, né? De fortes condições de intemperismo químico. Você pode ter textura franco-arenosa ou mais fina,
tá? E ao mesmo tempo baixos teores de silt, né? O silt ele vai sendo consumido no processo de intemperismo químico e vai se formando argila, né? Argilas minerais vão sendo produzidos, né? Com minerais secundários. Você vai ter pouca serosidade, né? Indicando que não há uma concentração de argila em alguns horizontes específicos, né? Você tem a argila bem distribuída ao longo do perfil. Isso tem um pouco a ver com o processo de bioturbação, né, que a gente já trabalhou em aulas anteriores, que acaba misturando os materiais dos diferentes horizontes, fazendo com que eles não sejam tão distintos entre si. Tá? Pode até ter mais argila, como está falando aqui, que o horizonte de cima, mas o incremento é pequeno. Tá? Porque a atividade biológica ela não permite que haja um incremento tão grande desses materiais. E além disso, você tem um baixo CTC. E aí tem vários critérios químicos, né? Baixa capacidade de troca de cátions. Ou seja, você tem condições que dificultam a troca de nutrientes entre o solo e a vegetação. E boa parte disso se deve à presença de argilas do tipo 1 para 1. Né? São aquelas argilas que têm uma menor expansibilidade, são argilas que têm uma menor superfície específica e com isso elas acabam tendo uma menor capacidade de troca de cátions. Tem a ver também com a menor quantidade de matéria orgânica. Né? Boa parte da matéria orgânica que cai nesse solo é prontamente consumida pela atividade biológica. Bom, falei mais do B latossólico porque é um horizonte que interessa muito aqui no contexto tropical. Temos também o incipiente, né? O B incipiente, o BI. Né? A gente tem um horizonte subsuperficial que sofreu baixo grau de alteração física e química, porém suficiente para formar condições pedológicas, né? Desenvolveu cor, desenvolveu unidades estruturais. Você tem um mínimo aí de 10 centímetros de espessura, né? Para você ter um B incipiente. A dominância de cores brunadas, né? Ou seja, marrons, amareladas ou avermelhadas. A textura pode ser franco-arenosa ou mais fina. E você não vai encontrar nesse horizonte, em mais de 50% do seu volume, alguma evidência da estrutura de rocha original. Né? Se você encontra evidência de estrutura de rocha original, é porque o intemperismo e a pedogênese ainda não foram suficientemente intensos para apagar esses traços. Né? Então você tem o B incipiente em função disso. Tem um outro horizonte importante aqui no Brasil, que é o B nítico, né? Também reconhecido pela sigla BT. É um horizonte que é parecido com o BT, tanto que a sigla é a mesma. Né? Ele, para ser caracterizado como nítido, ele não pode ser hidromórfico, ou seja, ele não se desenvolve em condições de saturação por água. Tá? A sua textura é argilosa ou muito argilosa, tá? Então essa é uma característica básica do benítico. E o que diferencia o benítico do B textural é que você não tem aqui, no caso do benítico, um grande incremento de argila do horizonte superficial para este. Né? Você tem um incremento menor. Tá? Então a diferença entre este e o que está em cima não é tão grande para que possa ser enquadrado como B textural. O que você pode encontrar é também argilas de atividade baixa ou alta, tá? Desde que conjugada com caráter alumínico, ou seja, é algo mais típico de condições tropicais também. Né? Essa atividade baixa ou alta, desde que esteja em conjunto com caráter alumínico, isso tem muito a ver com o clima tropical que propicia a formação desse tipo de argila. Tá? E, né, considerando também o fator material de origem, né? Isso aqui pode acontecer quando você tem uma rocha rica em minerais alteráveis, como é o caso do basalto aqui no interior de São Paulo, que forma muitos nitossolos, que possuem horizontes beníticos, como a gente vai ver depois quando falar dos tipos de solo. Nesse tipo de horizonte você pode encontrar estrutura moderada ou forte, por conta da argila, né? A argila ela facilita a formação de estrutura. A serosidade ela pode ser comum de grau moderado, né? Então você encontra a serosidade aqui tal como você encontra no B textural. E a sua espessura é de 30 centímetros ou mais. Tá? 15 centímetros no caso de contato lítico, tá? Nos primeiros 50 centímetros a partir da superfície. Ou seja, se você encontrar a rocha muito rapidamente, você pode ter uma espessura um pouco menor. Um outro horizonte muito marcante é o B espódico, tá? Que é o horizonte B formado pelo processo da podisolização. Vamos lembrar da podisolização, que tem a ver com o transporte de matéria orgânica conjugada com metais, né? No processo de queluviação do horizonte A para o horizonte B. Se esse processo for muito intenso, você pode ter a formação de horizonte E-álbico, tá? Ou não álbico, né? Mas o horizonte E-álbico ele favorece bastante a classificação do solo.
Parece um chocolate de coco, né? O Prestígio, né? Esse solo aqui. Você tem uma camada marrom, uma camada branca, né? Então parece um Prestígio. E o que você vai ter nesse horizonte espódico? Espessura mínima de 2,5 cm, né? Então pode ser bem pequenininho. Ele pode ocorrer sobre qualquer tipo de horizonte A ou um horizonte E, tá? E aí você tem diferentes subtipos, né? Porque você tem matéria orgânica e também os metais. Então, se você tiver uma proporção maior ou menor de um ou de outro, você pode ter um diferente subtipo. Por exemplo, o horizonte espódico BS. Você tem o alumínio e o ferro combinados com baixos conteúdos de matéria orgânica iluvial. BHS, no BHS você já tem um conteúdo maior de matéria orgânica iluvial combinado com compostos de alumínio e ferro. Tá? No BH você tem bastante matéria orgânica, alumínio e pouco ferro. Né? Então, dependendo da proporção desses, você vai ter diferentes tipos. É possível encontrar em alguns solos a formação de uma forma consolidada desse horizonte B espódico, ou seja, a presença desses metais, desse ferro, desse alumínio, levando ao seu endurecimento, à sua cimentação. E aí você vai ter o nome Ortstein, né? Você vai ter um Ortstein, que é a forma consolidada de um horizonte B espódico, normalmente possuindo complexos organometálicos, tá? Na sua composição e essa estrutura aí cimentada. E também é possível encontrar um horizonte espódico plástico, né? Um outro tipo de horizonte espódico, que tem essa característica fina, né? Com uma cor preta a vermelha escura, aparentemente cimentado pelo ferro e matéria orgânica raramente paralela à superfície. Então ele pode ter formas irregulares dentro do perfil de solo. Um outro horizonte diagnóstico é o horizonte plíntico, possui bastante plintita, né? Eu acho que isso é mais ou menos fácil de entender, né? Ele tem bastante plintita e aí a quantidade pelo volume é de pelo menos 15%. Né? Então passou de 15% na plintita, você vai chamar de horizonte plíntico e a espessura tem que ter pelo menos 15 centímetros. Tá? Você vai ter esse arranjo aí de cores vermelhas, acinzentadas ou brancas. Né? Isso vai ser em função desse deslocamento do ferro dentro do perfil para formar a plintita. Né? As cores brancas estão associadas aos lugares que perderam ferro, as cores vermelhas associadas a regiões que ganharam esse ferro de natureza oxidada. Tá? A sua textura ela vai ser franco-arenosa ou mais fina. Tá? A sua consistência ela pode ser muito dura ou dura em função do que a gente já descreveu lá na formação da plintita. Né? Então a plintita ela dá essa característica de maior dureza para o solo e normalmente apresenta argila de atividade baixa. Né? Então as condições tropicais, que são as condições que levam à formação desse horizonte, são as mesmas que levam à formação de argila de baixa atividade, argila 1:1, que é o caso da caulinita. Tá? Também podemos ter o horizonte litoplíntico, que é o horizonte que possui petroplintita. Né? Não vamos confundir, né? O litoplíntico é o horizonte, petroplintita é o atributo. Né? Então a petroplintita, se ela aparecer de maneira contínua ou praticamente contínua, né? Ou quase contínua, pequenas descontinuidades, ele pode ser chamado de horizonte litoplíntico. Ele tem que ter essas condições numa espessura de pelo menos 10 centímetros para que seja um horizonte. Né? Senão vai ser apenas um atributo dentro de um outro horizonte qualquer. Esse horizonte ele acaba sendo um sério atributo, né? Um sério impedimento à penetração de raízes. Né? Então as raízes elas têm problema com isso aqui, porque é a formação de uma rocha feita de ferro dentro do perfil do solo que está acontecendo aqui. Tá? E ele acaba diferindo de um B espódico cimentado, né? Do Ortstein, como a gente comentou, pela deficiência de matéria orgânica. Então a grande diferença é que lá no Ortstein você tem ferro e matéria orgânica formando horizonte endurecido. Aqui você tem apenas o ferro, pouquíssima matéria orgânica, formando também um horizonte endurecido. Outro horizonte diagnóstico importante é o horizonte vértico. Tá? É um horizonte que a gente dá destaque aqui também porque ele é muito distinto dos demais. Tá? Ele tem essa característica de se formar em função das argilas 2:1. Aqui no Brasil, a gente tem horizonte vértico nos lugares que são propícios para a formação de argilas 2:1, como, por exemplo, no interior do Nordeste, na região do sertão nordestino, a gente pode encontrar solos com essa característica. Né? Você tem ali um clima semiárido que acaba propiciando intemperismo químico não tão intenso, né? Que não chega a formar argila do tipo 1:1, mas forma argila 2:1. Tá? E essas argilas elas têm essa característica de se expandir e se contrair,
tendo mais água ou tendo menos água. Tá? E isso vai criar os slicking sides, as superfícies de fricção, como a gente viu em alguns slides anteriores. Tá? E aí você tem uma quantidade mínima desses slicking sides, né, para você poder definir um horizonte como vértico. Tá? A sua textura ela é argilosa, muito argilosa, né? Graças a essa argila que existem essas estruturas, né? Esses slicking sides, e ele pode ter uma consistência dura ou bem dura, né? Quando você faz o teste de consistência do solo, tá? Em função da sua argila. Tá? No mínimo 20 centímetros de espessura para que você possa chamar de horizonte vértico. E agora nós temos o horizonte gley. Tá? O horizonte gley, que ele é formado pelo processo da gleisação, como a gente viu na aula anterior. Ele pode ser encontrado em qualquer horizonte, pode ser horizonte A, B, C ou E. Né? Não existe horizonte D. Né? Então qualquer um desses horizontes pode ser um horizonte gley. A característica marcante dele é que ele é um horizonte hidromórfico, ou seja, ele foi formado sob condições de encharcamento, excesso de água, água saturada, água parada. Né? Esse horizonte ele tem que ter no mínimo 15 centímetros de espessura. A sua característica química fundamental é a redução do ferro, ou seja, enquanto lá naqueles horizontes vermelhinhos que a gente viu lá atrás, o ferro ele estava oxidado, né, quando ele é formado em condições aeróbicas, né, você tem um ferro bastante oxidado, avermelhado, aqui em função das condições anaeróbicas de sua formação, o ferro ele se encontra reduzido, é o contrário do oxidado quando a gente fala aqui de química, né, da química da oxirredução. Então você tem condições de redução na qual o ferro ele fica com essa coloração acinzentada. Tá? Essa coloração ela não decorre apenas do ferro, mas do fato também de que você tem uma grande perda de ferro, né? E a presença do material mineral, né? Como quartzo, por exemplo, nas areias. Tá? Então essas cores neutras, né, que acabam aparecendo, elas decorrem desse ferro reduzido, que boa parte dele é removido do perfil, porque como a gente sabe, o ferro reduzido ele é mais facilmente removido de um solo, enquanto que o ferro oxidado ele fica mais tempo dentro do solo. Né? Qualquer classe textural é permitida aqui, né? Então esse solo pode ser argiloso, pode ser arenoso, pode ser siltoso, pode ser franco. Né? E se tiver plintita, você vai ter um teor de plintita menor que 15%, se for maior que 15%, aí já entra na classe do plintossolo. Bom, esses horizontes todos, né, que a gente descreveu agora, isso que foi simplificado, né, em relação ao que existe no manual. O manual descreve de maneira muito mais detalhada. Esses horizontes todos nos ajudam a identificar os diferentes tipos de solos, né, como a gente vai falar em breve. Né, a gente tem os neossolos, os vertissolos, cambissolos, tiernossolos, luvissolos. Cada um desses tipos de solo aqui existe em função das características diagnósticas que seus horizontes vão possuir. Né? Então, por exemplo, no neossolo você não vai ter horizonte B diagnóstico. É um solo que é jovem ou que foi pouco desenvolvido. No vertissolo, o que você vai ter? Você vai ter um horizonte vértico. Né? Então é necessário ter um B vértico com mais de 30% de argila no horizonte O. Então tem que ter essas características aqui. No caso do latossolo, né, o latossolo que é um solo importante aqui para nós, tem que ter um B latossólico imediatamente abaixo do horizonte A, seja ele qual for. O nitossolo, que é um solo importante também, tem que ter um B nítico. Tá? E o argissolo você tem que ter também esse B textural. Tá? Então essas são as características básicas para esses tipos de solo que a gente vê aqui. Esse mapa é produzido, né, pela Embrapa. Né? No caso, isso aqui me parece que é uma adaptação do IBGE, do mapa que foi produzido pela Embrapa, que divide o território brasileiro nas diferentes classes de solos, né, para a gente ver quais são os solos que predominam. Né? Então, por exemplo, na Amazônia, lá na classificação americana, a gente vê aquela mancha gigantesca de oxissol, que a gente está vendo que tem vários tipos de solo. Tem argissolos, tem latossolos, né, tem plintossolos, né, tem vários solos de característica tropical dentro da região amazônica, que não são capturados na primeira categoria da classificação americana. Mas na classificação brasileira, já na primeira categoria, a gente vê essa distinção. Ou seja, a nossa classificação está melhor adaptada a contextos tropicais.
tá? Ao contexto que a gente tem dentro do território brasileiro. E como a gente já mencionou, ela só se preocupa com os solos que existem dentro do Brasil. Tá? Não vamos ter aqui preocupação com solos de origem vulcânica, com solos formados em regiões glaciais, porque essas condições simplesmente não existem no Brasil. Tá? Então fica aí o mapa para que a gente trabalhe mais detalhadamente na próxima aula, quando a gente vai trabalhar solos do Brasil. Então é isso, a gente usou aí o material da Embrapa e do Igor Leps, né, o livro Formação e Conservação dos Solos, para preparar essa aula. Espero que vocês gostem e a gente se vê na próxima aula. Até mais!